Do zero aos recursos, uma aula por vez. Meu nome é Ricardo Bessas e aqui o direito processual penal é explicado sem complicação. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as características, começar a falar sobre as características da investigação criminal. São três características que nós vamos dar ênfase. Vamos falar sobre o sistema inquisitivo mitigado, como primeira característica, a dispensabilidade da investigação criminal, como segunda característica, e o caráter sigiloso da investigação criminal, como terceira característica. Mas na aula de hoje nós vamos concentrar em falar sobre o sistema inquisitivo mitigado, sendo a primeira característica da investigação criminal que merece uma abordagem. Quando nós explicamos, lá naquela fase introdutória, sobre os sistemas processuais penais, nós falamos o seguinte, que nós temos dois sistemas antagônicos, polarizados. Nós temos um sistema inquisitivo, em que nesse sistema inquisitivo nós temos poucas garantias processuais em relação ao indivíduo, e as funções de acusar e de julgar ficam concentradas numa mesma pessoa. E que, em regra, esses atos são realizados de forma sigilosa e que presume-se que o infrator é culpado. Essas são as características do sistema inquisitivo. Já no sistema acusatório, nós temos a seguinte característica. As garantias processuais em relação ao infrator, elas têm que rigorosamente ser observadas, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição, publicidade. A figura do acusador não pode se confundir com a pessoa que irá julgar, o infrator, justamente para preservar a imparcialidade do julgamento. Os atos são realizados, em regra, com publicidade, para demonstrar a legalidade, e a presunção é de inocência. O Estado encara aquele infrator como sendo uma pessoa inocente, só mudando esse status de inocente para culpado depois que houver uma sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, uma sentença que não couber mais recurso. E a investigação criminal, nós temos que lembrar, e nós já abordamos isso, que a investigação criminal não é fase processual, ela é uma fase pré-processual, que é conduzida por uma figura administrativa, que não detém poder jurisdicional. Delegado de polícia, se inquérito policial, ou o Ministério Público, se promotor de justiça. E quando essas pessoas que são legitimadas em conduzir e promover a persecução penal iniciam uma investigação criminal, elas não têm a obrigação de observar rigidamente as garantias processuais em relação ao indivíduo, contraditório, ampla defesa, publicidade dos atos processuais, e a figura de quem investiga se confunde com a figura daquele que vai decidir lá no final se há indícios ou não em desfavor do infrator, se ele praticou o crime. Ou seja, o delegado de polícia, lá no final, faz um juízo de valor. Mesmo ele tendo iniciado a investigação criminal, se há contra o infrator um mínimo de prova que eu posso imputar a ele aquele crime que está sendo investigado. É o que nós chamamos de indiciamento. Então o delegado inicia a investigação e lá no final chega um juízo de valor, que é o indiciamento. Então a figura de quem promove a investigação se confunde com a mesma pessoa que chega lá no final que tem que tomar uma decisão, se indicia ou não. Entretanto, apesar de não se precisar observar com rigor as garantias processuais que estão lá na Constituição Federal, o Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906, determina que algumas garantias sejam observadas. E dentre essas garantias, o direito do investigado, se assim desejar, de estar acompanhado de advogado. Então, durante a investigação criminal,
O infrator obrigatoriamente precisa estar acompanhado de um defensor? Não. Essa obrigação é somente lá na fase processual, em que se adota o sistema acusatório. Entretanto, se for desejo do infrator estar acompanhado de um advogado, obrigatoriamente o delegado de polícia ou o promotor de justiça tem que dar acesso ao infrator ao seu advogado. É direito do advogado acompanhar o seu cliente nas diligências que estão sendo realizadas pelo delegado de polícia e, principalmente, no momento em que vai se proceder ao interrogatório do infrator, que nós chamamos de investigado. Por quê? Porque isso está previsto no Estatuto da OAB. Ah, Ricardo, mas no inquisitivo a gente não tem garantias processuais? Não tem, mas algumas garantias que estão previstas na lei têm que ser observadas, principalmente as que estão previstas no Estatuto da OAB. Por isso que nós falamos que a investigação criminal, essa promovida pelo delegado de polícia ou pelo promotor de justiça, adota-se o sistema inquisitivo mitigado. Ele é inquisitivo? Sim. Eu não preciso observar as garantias processuais lá do processo? Não. Salvo aquelas que estão previstas em lei. Por isso que adota-se o sistema inquisitivo mitigado. Um sistema inquisitivo diminuído, com menos intensidade, em que eu não preciso observar de forma rígida as garantias processuais, mas aquelas que a lei impõe, determina a observância tem que ser seguidas tanto pelo promotor de justiça quanto pelo delegado de polícia. Gostaram, pessoal? Quer reforçar o conhecimento? Baixa o PDF, o arquivo que está aqui na nossa descrição. Tudo isso que eu falei vai estar previsto, explicado, detalhado lá para vocês estudarem e complementar o conhecimento. Inclusive com a letra da lei, né, os dispositivos legais em relação ao que foi mencionado aqui e questões de concurso e da OAB. Até o nosso próximo encontro, em que nós vamos falar de duas características, mas de mais duas características da investigação criminal.